pessoal, tudo bem? Vai começar aqui o Instagram chamando o pessoal. Já dou as boas-vindas a quem estiver entrando. Vou começar pontualmente, meio-dia, então, nossa live de compromisso aí de 10 minutos. Infelizmente não deu para fazermos nessa última terça, mas vamos que vamos. E nós vamos trabalhar então em cima daquele desafio que eu falei com vocês, né? De como regularmos as emoções, como transformar aquelas emoções mais negativas e compreendê-las de forma com que elas não nos impeçam de avançar. Olá, pessoal que está entrando, Isabel, Cris, Clínica Inspiração em Betim. Ai, que saudade de estar em Betim, gente. Precisa de retornar para o Betim em breve. Já aproveito aqui para mandar um abraço para a galera da Inteiramente, consultórios lá em Betim. Bom, então vamos então? Ok. Gente, o que eu pensei rapidinho? Para que você não se perca nas lives, eu acho que eu vou deixar essas lives, né? Elas ficam aqui 24 horas, mas eu acho que eu vou postar lá no meu canal no YouTube. Vocês me contam lá depois no direct o que vocês acham, tá? Porque aí, para quem perdeu, pode retornar o conteúdo. Então, nós estamos aqui a tratar de como a nossa mente pode trabalhar ao nosso favor ou como a nossa mente pode nos impedir de avançarmos rumo a voos mais altos, como eu gosto de falar. Então, agora, eu quero, de uma forma didática e bem simples, explicar como nós, na terapia cognitivo-comportamental, compreendemos essa forma nossa de agir, de interagir com o mundo. Então, eu não expliquei na nossa aula passada, vou colocar lá no YouTube, vocês podem acompanhar, sobre a importância das emoções e como, a depender da lente que nós enxergamos o mundo, isso vai nos movimentando para enfrentarmos. Mas como que geralmente funciona? Então, eu vou falar para vocês do passo a passo do nosso raciocínio. Muitas pessoas falam assim, fiquei nervoso, estou sentindo uma coisa ruim, estou desesperada, achando que é somente nessa emoção que se deve confiar. Não! Por quê? O que nós entendemos? Nós temos alguns passos para chegarmos nessas emoções. Primeiro, para que essas emoções ou respostas fisiológicas, né, taquicardia, aceleramento, né, no caso palpitações, sudorese, comportamento de um corpo super agitado que aconteça, aquela dorzinha de barriga, sabe aquele frio que está antes de você fazer uma apresentação, que você começa a ficar tensa, ou antes de falar com aquela pessoa amada, aquela pessoa que você está interessada. Sabe aquelas respostas que o corpo dá pra gente? Então, elas não acontecem de repente. Elas acontecem porque o nosso pensamento trouxe alguma coisa. Só que o que acontece muitas vezes? Nós não percebemos ou não estamos muitas vezes capacitados. Não capacitados, não é a palavra certa. Muitas vezes nós não percebemos mesmo esses pensamentos que vêm à nossa mente. Então, por exemplo, vamos imaginar uma situação. Imagine uma situação que uma pessoa ela recebeu um convite para ir para uma festa, ok? Então, a situação é essa. O que desencadeou a emoção final que eu vou falar para vocês foi o convite para a festa. E aí essa pessoa, de repente, ela começa a ficar ansiosa, ela começa a ficar angustiada e ela fala assim, quer saber de uma coisa? Eu não vou nessa festa, estou desanimado. Aí a minha pergunta é, será que foi só o desânimo que apareceu na vida dessa pessoa? E aí nós retornamos, então a gente tem a situação. E essa situação tem uma resposta lá na frente, fisiológica, a pessoa ficou inquieta, as emoções, ela ficou incomodada, angustiada, e ela teve um comportamento, não vou nessa festa. E o pensamento que essa pessoa teve, às vezes a gente pode investigar, é assim, eu não me dou bem com as pessoas, eu não sei conversar, quem que vai me dar atenção naquela festa? Então quer dizer, essa pessoa ela não desistiu da festa por desistir da festa. Essa pessoa desistiu da festa porque ela teve um pensamento, que nós chamamos de pensamento automático, que automaticamente, né, trouxe uma resposta emocional para essa pessoa. E, gente, são essas situações do dia a dia que estão nos bloqueando.
Então imagine você, uma pessoa numa sala de aula, uma outra situação. Então, situação, uma sala de aula, um conteúdo. Vou lembrar até de uns amigos aqui nas aulas de estatística. E lá nessa aula, essa pessoa, ela começa a falar assim, nossa, isso é demais para mim, eu nunca vou conseguir aprender essa estatística. Esse foi o pensamento. De repente, essa pessoa começa a ficar inquieta na carteira, começa a ficar triste, com vontade de, ai, quer saber de uma coisa? Vamos desistir? E ela resolve, eu vou dar uma saída mais parecida, vou beber água, vou no banheiro. E essa pessoa perde 10 minutos da aula porque por conta de um pensamento que levou ela a essa ação, entende? Então, as nossas emoções, né, os nossos comportamentos, eles são desencadeados por pensamentos ou imagens que vêm à nossa mente. Uma imagem, por exemplo, de alguém maltratando a gente, uma imagem de alguém esnobando, uma imagem de alguém falando alguma coisa ruim. Às vezes você nem não tem uma frase, um pensamento, mas são imagens de um momento. E como é muito automático, muitas vezes nós, seres humanos, nós não percebemos que esses pensamentos estão presentes. É muito comum eu conversar com os meus pacientes e falar assim, aí ela de repente ela falou assim, quer saber de uma coisa? Eu fui e joguei tudo na cara da pessoa mesmo. Na verdade, fiquei tão estressada que eu peguei a escumadeira e lancei longe. Eu falei assim, e eu falo pra pessoa, mas o que você estava perguntando? Não estava perguntando nada, Fernanda. Eu estava nervosa ou nervoso. Aí, aos poucos, eu vou investigando, trabalhando, falei ali, olha, dificilmente uma ação nossa, uma reação corporal nossa vem à toa. Existe alguma coisa que veio antes. E aí, de repente, essa pessoa fala assim, eu lembrei, na hora que eu estava mexendo no arroz, eu pensei o seguinte, ninguém me valoriza nessa casa. Olha só. Então, um pensamento, né, uma estrutura cognitiva fez com que ela reagisse de uma forma mais agressiva, nervosa, porque às vezes isso estava se acumulando ao longo do tempo. Então, hoje eu vou falar rapidinho, porque são apenas 10 minutos, só sobre essas 3 estruturas. E eu vou colocar mais elementos na nossa próxima live, tá bom? Então, o que é importante? Nós temos situações que essas situações desencadeiam ou despertam pensamentos. E alguns pensamentos vão fazer com que tenhamos alterações emocionais, fisiológicas e comportamentais. Ok? Até aqui? E o que é interessante desses pensamentos automáticos? Alguns desses pensamentos automáticos, eles são reais, né? Eles são verdadeiros, eles são concretos, eles são efetivos. Então pode ser que essa pessoa está dizendo que ninguém valoriza ela nessa casa e que seja real. Mas pode ser que não seja um pensamento real. É o que nós chamamos de pensamentos distorcidos ou pensamentos limitantes. São pensamentos que eu não tenho certeza que são reais, eu não tenho evidências concretas de que eles são verdadeiros, mas independente deles serem verdadeiros ou não, eles estão trazendo impacto e consequências nas minhas emoções. Então, primeira dica para você no dia de hoje, nessa segunda live, vamos dizer assim, né? Teste os seus pensamentos, olhe se os seus pensamentos, eles realmente condizem com a realidade. Mas antes de você testar, você precisa detectar. Então, a pista é testar os pensamentos, mas como que você testa os pensamentos? Sempre que você perceber que existe uma resposta corporal, as suas emoções começaram a serem alteradas de uma forma mais negativa, que você perceber que você quer emitir um comportamento não muito legal, tente parar e falar assim, agora eu sei que quem está regendo essa minha reação são os meus pensamentos. E aí o que você vai fazer? Você vai tentar voltar um pouquinho antes dessa emoção que você está vivenciando. E você vai começar a fazer perguntas. O que estava passando pela minha cabeça? Onde eu estava? O que eu estava fazendo? Eu estava dirigindo. E na hora que você estava dirigindo, o que aconteceu? Na hora que eu estava dirigindo, eu vi uma senhora passando na rua, atravessando a rua. E o que você pensou dessa senhora? Eu pensei, nossa, a minha mãe esqueceu que eu existo. Ela nem liga para mim.
olha só, uma simples senhora atravessando a rua, que às vezes essa senhora parece com a sua mãe, despertou um pensamento em você de que essa mãe não gosta de você e automaticamente o seu humor foi rebaixado, veio aquela tristeza. Como existe uma sequência, né, lógica na nossa mente. E na nossa próxima live eu vou explicar um pouquinho mais dessas distorções cognitivas e a origem dessas distorções cognitivas. E depois nós vamos falar sobre cada exemplo de distorção cognitiva que pode bater a sua porta, tá bom? Um grande abraço. Se tiver algum comentário, alguma dúvida, você pode me mandar por direct, tá bom? Eu vou responder para você com o maior carinho. Mas o importante aqui é isso. Você entender que as suas emoções, seus comportamentos são respostas da sua mente, daquilo que você está pensando. E, em algumas vezes, essa mente está dizendo algo que não é tão real. E aí nós vamos fazer esses testes de evidências da mente nos próximos capítulos. Então, não perca essas lives que vão acontecer todas as terças-feiras. Se acontecer um imprevisto, a gente muda, como eu mudei para hoje, tá bom? Um grande abraço para vocês e a gente se vê na nossa próxima live. Tchau, gente!